inicialmente agradecer a Viviane e também em nome da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem pela oportunidade que nos deu, né, a Grênice e a mim, para fazer um relato das pesquisas que nós realizamos em estágios de pós-doutoramento, né. Meu estágio foi um pouco anterior ao dela, ele começou em 2014 e terminou em 2015, e na ocasião, quem que vai ficar passando? Na ocasião, eu tinha, né, como tema essa proposta, né, de pesquisar dentro desse contexto aí que a gente vê de massificação e padronização das subjetividades, né, que incidem sobre o corpo, formas de falar, de amar, de vestir, né, e outros, né. Quais seriam as possibilidades de encontrar singularidades em meio a um processo que massifica e padroniza, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? Em muitas esferas sociais, deparamos com discursos e dispositivos de poder, como no campo da literatura, mídia ou música, por exemplo, que criticam, resistem e ou contestam a lógica da produtividade voltada para a visibilidade e manutenção de alto status social. Esses discursos estão enredados em relações de poder, construídos na atualidade, que atuam na produção de subjetividades padronizadas ou normalizadas, a gente poderia chamar assim também, né, fazendo com que todos desejem a mesma coisa a partir de uma ordem estabelecida como anormal. Anormal, né, não anormal, padrão. E essa massificação provoca nos sujeitos, né, o que um estudioso da área de comunicação, da historiografia, que é o Tony Hara, vai chamar de o esquecimento de si, apagando aquilo que é particular a cada um e impedindo a constituição de singularidades que ele vai chamar de inventivas, criativas, né. Então, a ideia é um pouco essa, né? Essa era a minha pergunta de pesquisa no projeto, né? Como que, num processo massificador, padronizador, é possível estabelecer diferença, estabelecer singularidade ou aquilo que a gente vai também chamar de resistência, né? Então, a proposta, na ocasião, era de localizar, dentre diversos materiais, né, não restrito apenas à literatura, mas no campo da mídia, no campo ou vídeos de internet, etc. Inclusive, no começo, a pesquisa ela vislumbrava vídeos do Porta dos Fundos, letras de música, poesia, e se estendeu para outros campos, né? Pode passar, né? Então, continua, né, de certo modo, reitera um pouco do que eu disse agora, essa próxima projeção aí, é justamente essa ideia da massificação, né? Como que esse processo que padroniza constrói essa imagem de um coletivo que é massificado. E aí eu trago, literalmente, a citação do livro do Tony Hara, cujo título é Ensaio sobre a Singularidade. E é uma leitura que me inquietou muito na época, eu recomendo para quem se interessa por esse tema, né, por essa discussão. E ele afirma, né, para o nascimento de uma sociedade formada por nós, uma sociedade de massa, a singularidade de cada indivíduo precisou ser trabalhada pelas instituições de poder, como a família, a escola, a igreja, ou redes de TV, ou redes sociais, a gente poderia até ampliar, né? E para tornar a vida do homem em rebanho mais fácil, foi preciso moldar o indivíduo normal, idealizar a figura do homem bem-sucedido, isto é, aquele que deseja e conquista aquilo que todos desejam, fazer com que os indivíduos olhem e ambicionem a mesma coisa, que cria justamente o que ele vai chamar de um processo de esquecimento de si. Esse movimento de buscar a padronização, essa questão massificadora de ser igual, leva, né, a essa metáfora do rebanho e essa ideia de um esquecimento de si, né? Então, a questão ela gira em torno desse ponto, né? E aí esse autor, né, também novamente fazendo citação literal, inclusive entre aspas, aí o Tony Hara dialoga com outro filósofo também que eu gosto muito, que é o Peter Poupelbar, que é professor da PUC São Paulo, e ele afirma, né, tornamo-nos prisioneiros a céu aberto, de uma ordem que fabrica formas de amar, de ensinar, de comer e de sonhar. Impõe modos específicos de nos relacionarmos com a natureza, com o corpo, com a história social ou pessoal. Ou, como diz Guattari, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo. Então, essa ideia de que há uma ordem do mundo a ser seguida, há um modelo a ser seguido, há um padrão, né? Isso é muito comum se a gente observar na moda, observarmos, por exemplo, no corpo, né? Na fabricação de corpos padronizados,
na nutrição, né, nas dietas, né, tem todo um movimento em torno disso, né. Pode passar. E isso me levou, né, a algumas questões, né, que me inquietavam, né. E um pouco agora eu vou apresentar um pouco a questão teórica só para mostrar um apanhado do que foi esse processo, né? E também já quero adiantar que eu não vou fazer uma análise exaustiva de nenhum enunciado, de nenhum material. Eu vou ilustrar para vocês terem ideia, né, do que foi esse encaminhamento, né? E, ao rever esse material, até conversava com a Grace, pensei, nossa, eu não quero voltar nesse tema de novo, né? A gente, às vezes, cansa, né, de falar de um tema, uma pesquisa, às vezes, ela se torna também desgastante, porque se apresenta várias vezes, mas foi um movimento também, eu diria, singular, pelo seguinte: ao voltar a esse material, aos resultados que esse estágio me proporcionou, isso me trouxe também, né, a maior clareza do movimento que eu fiz de lá até aqui. Né? E isso me possibilitou entender por que agora o meu projeto de pesquisa e as pesquisas que eu tenho orientado, elas têm se encaminhado para essa questão, não exatamente da singularidade, mas passa por esse ponto, né? Que é a ideia de procurar visualizar, analisar e problematizar quais são as práticas de resistências que a gente pode produzir ou que são produzidas frente às formas de controle que tenta o tempo todo em nos capturar, né? E para pensar nessa questão das resistências, dos dispositivos, né, isso me leva, né, a pensar na análise do discurso, né, e especificamente com Michel Foucault, que é o autor com o qual eu tenho trabalhado um pouco mais, mas não exclusivamente, né, e que me leva a pensar, né, na apreensão de um funcionamento social da produção das subjetividades que se materializa por meio de discursos historicamente produzidos. Né? A produção desse ser massa, desse modelo padrão, que passa por um processo discursivo que mobiliza a produção de enunciados que circulam na sociedade e chegam até nós de várias maneiras. Então, se a gente pensar no campo da dieta, no campo da moda, no modelo de corpo, né, isso tudo chega num cartaz, isso chega numa postagem de rede social, isso e é problematizado na literatura, em vários campos, né, nas canções, né? E esses dispositivos são extremamente eficientes, sutis e funcionais. E aquela questão desse poder que tem uma dimensão positiva, não é só somente esse poder que reprime, que exclui, que elimina, né, como discute Michel Foucault, mas são os micropoderes que se produzem socialmente, né, e às vezes não temos nem a noção de estarmos reproduzindo determinados discursos, né, de tal é a sutileza como isso chega e é incorporado, e a ideia de incorporado é muito bacana porque é aquilo que vai para o corpo, né, incorporado, né. E, uma vez incorporados, padronizam sujeitos, formas de falar, de vestir, de ser e de estar, e por aí vai, né? Então, dentro do campo teórico, né, então, mobilizo aí a problemática desenvolvida por Michel Foucault, cuja reflexão, né, vai tomar o discurso não somente enquanto um elemento linguístico, inclusive a própria noção de enunciado, ele passa por uma dimensão que ela poderia chamar de semiológica, porque abarca o visual, abarca o enunciado que não tem texto escrito, né, que seja só uma imagem, desde que seja efetivamente produzido, tenha um suporte, uma data, um lugar, posições de sujeito, etc. E daí o conceito de dispositivo, que é um conceito com o qual eu tenho trabalhado, o professor Bruno também, né? É um conceito que se inscreve aí na chamada genealogia do poder, da obra do Michel Foucault, aí na década de 70. Né? Eu diria que talvez os nossos trabalhos, né, Bruno, eles estariam mais numa arquegenealogia, embora o Foucault fosse um pouco avesso, né, às categorias, né, os conceitos assim de rótulos, né, mas é um modo como a gente pensa, né, a produção dos discursos e dos dispositivos, enquanto acontecimento, né, ele emerge numa dada conjuntura histórica, e então é observar a apreensão desses enunciados, discursos, práticas, e, ao mesmo tempo, eles estão inscritos e enredados em relações de poder. E aí vem a questão genealógica. E o conceito de dispositivo, né, ele é um pouco mais amplo do que o de discurso que está desenvolvido na arqueologia, porque ele envolve um conjunto heterogêneo de elementos.
leis, tratados, enunciados, discursos, o não discursivo, inclusive, né? E o que faz com que isso se torne um dispositivo é a rede que entrelaça diferentes discursividades em torno de uma temática, né? Um pouco por aí. Bom, acho que é um pouco do que eu já disse, essa questão da teórica, né? Então, dentro dos dispositivos, a gente tem um tipo de jogo, mudanças de posições, funções diferenciadas, e, por último, liga-se a um tipo de informação que responde a uma certa urgência histórica. Esse é um outro dado muito importante, né? Os dispositivos sempre têm uma demanda, uma resposta a uma urgência, né? Ou uma questão que é preciso ser, vamos dizer assim, que aflora e que demanda problemáticas, né? E para dar um exemplo da pesquisa que eu fiz aqui para vocês, eu vou entrar um pouco na análise, ou pelo menos na ilustração de alguns trabalhos que eu desenvolvi em torno da discussão sobre o imperativo da felicidade. Não sei se vocês já leram sobre isso, sobre essa questão, né? Mas é uma questão que envolve, né, uma problemática bem específica, né? Eu tinha que delimitar um tema para análise, então partiu desse material. E, ao percorrer esse material, eu fui me deparando com uma série de questões. No campo da música, no campo da literatura de autoajuda, né, um prato cheio, né, se a gente fosse listar os livros que falam sobre felicidade, não dá nem para citar, porque é imenso, né, a quantidade, os 100 caminhos da felicidade, 10 leis para ser feliz, por exemplo, do Augusto Cury, e por aí vai, né? Felicidade passo a passo, felicidade empresarial, felicidade... aí vai, né? Mas não era isso que me interessava. Eu queria onde é que eu iria encontrar algo que questionasse essa lógica padronizadora de modelos de felicidade. E eu me deparei com 2 estudos que, se alguém tiver interesse, né, eu recomendaria como leitura. Um deles é de um historiador canadense, Derry McMahon, se a pronúncia não estiver equivocada, cujo título do livro é Uma História da Felicidade. E o indefinido, né, né, é ilustrativo também e significativo, porque é uma das histórias possíveis que podem ser contadas. E, nesse livro, ele percorre, através de uma perspectiva genealógica, né, como que esse conceito, que é tão... talvez a gente não tenha parado para pensar sobre ele, né, mas é um conceito que acompanha a história da filosofia, desde os gregos, desde a antiguidade, e vai passando por diferentes transformações ao longo dos séculos, dos filósofos e das práticas que tentam definir, né? E, nessa pesquisa, ele vai ilustrar 3 marcos históricos que ele considera bastante significativos. E, claro, que esses marcos históricos eles não são lineares, não é uma linha evolutiva. Inclusive, ele vai mostrar que, mesmo na atualidade, ou na que ele chama de era moderna, nós vamos encontrar continuidades e descontinuidades com esse discurso que vem, né, de tempos em tempos, né? Ele diz que é um conceito geralmente definido, quer no campo da abstração, no campo do inefável, né, dimensão do sonho, busca ou da utopia. A felicidade pode ser objeto de uma história? Ele se questiona. Não está no slide, não, né? Ele diz, em pleno século XXI, se prestarmos atenção ao nosso redor, com certeza vamos nos deparar com alguma campanha de promoção da felicidade inscrita em múltiplos lugares e diferentes abordagens. E aí, a título de exemplo, como não pensar na figura do Smile, né, aquele rostinho amarelinho, né, que foi uma imagem criada para incentivar os trabalhadores nos anos 70, que hoje a gente vê no dia a dia nas câmeras de vigilância, né? Sorria, porque você está sendo filmado, né? Ou em situações cotidianas, como quando somos provocados a sorrir para as lentes de máquinas fotográficas ou dos celulares, do tipo, mostra os dentes reluzentes, né, podemos pensar assim, quando canções, dietas, medicamentos e campanhas ou propagandas prometem felicidade instantânea, rápida e facilmente consumível. A felicidade tem uma história ou várias, né, como nos indica esse pesquisador. E aí ele traz também, ele e o Joel Biermann, e aqui aí é um segundo livro que eu me indicaria, organizado pelo
Freire Filho, depois as referências eu vou colocar, cujo título é Ser Feliz Hoje, um estudo do imperativo da felicidade na atualidade. E aí eles trazem, né, a etimologia da palavra, né, quer na sua matriz latina, felice ou felicitae, eu não sei a pronúncia, então vai aportuguesadamente, anglo-saxônio, happy, e alguns significados que são comuns nessas duas etimologias, acaso, fado, sorte. E o Joel Birman evoca também os mesmos termos e complementa com significados dicionarizados em língua portuguesa, destacando 3 eixos semânticos ligados a esse conceito: satisfação, sorte e realização. O mesmo vale para a etimologia da palavra happy. Resumidamente, o sentimento de felicidade vincula-se a uma matriz semântica que corresponde ao estado de completude de uma situação que não faltaria nada ao indivíduo. Estar feliz é estar completo. Para o McMahon, né, o historiador, na literatura clássica, e agora os exemplos que ele cita, nas tragédias, havia sempre o recurso de uma intervenção superior, que ele vai chamar de Deus ex machina, recurso dramatúrgico que interferia na resolução dos conflitos e dramas dos personagens, e colocaria o sujeito em uma condição sobre a qual ele não teria controle. E, nesse contexto, passa-se ao nascimento da era moderna e seus desdobramentos, a outro estágio ou visão de felicidade compreendida como algo que deveria estar ao alcance de todos e ser efetivada, vivida no plano terreno, diferente do que preconiza, né, o discurso judaico-cristão, né, essa felicidade num paraíso, no outro mundo, né? Essa mudança traz novas orientações para a relação entre indivíduo e mundo, colocando em cena o viver a felicidade no espaço terrestre, concreto, fato que, em tese, daria ao indivíduo certo poder de administrar, controlar o seu direito de ser feliz. E um outro salto que ele dá, historicamente, para ilustrar, ele vai para o iluminismo, que, segundo ele, é conhecido como o século da felicidade. E foi um marco, porque vincula a felicidade ao campo do direito e sob a responsabilidade do Estado, ao esclarecer o direito de ser feliz como algo ao alcance de todos, como aspiração de todos. E é nessa época que surge, por exemplo, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e esse deslocamento adentra os discursos da era moderna e liga-se também às práticas contemporâneas, sobretudo pela ideia de que o indivíduo é responsável pelas suas escolhas e pela sua felicidade, como preza o modelo neoliberal. Na contemporaneidade, a felicidade é indicada como uma ordem a ser seguida ou conquistada. Isso é um breve resumo do que o texto traz, né? Então, essas questões, né, elas me levaram para alguns pontos, né? E aí eu vou ilustrar agora com alguns exemplos para vocês terem ideia. Volta. Aqui eu trago a chamada PEC da felicidade. Eu não sei se alguém já teve curiosidade de ler, né, uma proposta que, até onde eu acompanhei, ela já havia passado pela relatoria no Senado e ela foi assinada pelo senador Cristóvão Buarque. E é uma proposta de emenda constitucional que se propõe a alterar o artigo 6º da Constituição para incluir o direito à busca da felicidade por cada indivíduo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e pela própria sociedade das adequadas condições de exercício desse direito. E para justificar esse projeto de lei, né, aí ele vai justamente no período da Declaração dos Direitos da Virgínia, dos Direitos Humanos, né, França, para mostrar que a primeira noção de felicidade coletiva e também, ao mesmo tempo, individual foi se desenvolvendo, né, como todo projeto, né, você tem que dar uma sustentação e uma justificativa. E aí ele usa tanto os termos felicidade individual quanto felicidade coletiva, né, e que caberia ao Estado, né, promover, né, esse direito mediante, né, o desenvolvimento do que a gente vai ouvir muito hoje na discussão do bem-estar social, né. O que é o estado de bem-estar social? Esse que preza pela segurança, emprego, né, cultura e outras coisas, e ao mesmo lazer, né, aí está citado aí, educação, previdência social, dentre outros, né? E aí agora é um outro texto que eu trago, né? Então a gente está no campo da lei, né, da legislação. Essa PEC está disponível na internet, quem tiver curiosidade pode ler na íntegra, né? Inclusive tem todos os elementos
que dá para se discutir. Inclusive, embora não se afirme, né, a gente sempre critica essa ideia de que dinheiro não traz felicidade, né, mas na proposta de emenda constitucional considera, segundo um economista que ele não cita o nome, né, no texto do projeto, que a felicidade ela está sempre ligada às pessoas que são casadas, têm emprego e por aí vai, ou seja, né, dinheiro traz felicidade, né, um pouco por aí. E, inquietado com essa questão, essa questão de buscar, né, e a curiosidade que vai aguçando, e eu queria achar alguma coisa que me desse um contraponto. E um deles foi essa entrevista que eu trago aqui, né, com uma psicóloga que trabalhou num CAPES, no sul de Minas, cuja cidade agora eu não me lembro. A PEC é de 2010, a entrevista com essa psicóloga, psicanalista, também é praticamente da mesma data, e é uma entrevista que foi publicada pelo G1 e realizada pela Eliane Brum, que atualmente é colunista do El País, né? E nessa entrevista, eu vou resumir, não vou ler tudo aqui para vocês, depois eu posso disponibilizar esse material, caso alguém queira, tá? Uma das questões que chama a atenção dessa psicanalista e dessa psicóloga é a demanda que ocorreu, a mudança de demandas que ocorreu no CAPES. A entrevista é de 2011 ou 12, salvo engano, e ela relata na última década, ou seja, de 2000 a 2011 ou 2012. E, segundo ela, a grande demanda das pessoas que buscavam esse serviço, né, de atendimento era por diagnóstico e medicação. Nenhuma delas queria um tratamento mais lento, que fosse terapêutico, que fosse demandar um trabalho de reflexão sobre aquilo que provocava a tristeza, né? E sempre soluções rápidas e imediatas, inclusive para casos como luto, né? O filho está sofrendo porque a namorada o abandonou. Então, essas situações de tristeza e a demanda sempre por remédio, sempre por diagnóstico, sempre por soluções rápidas, né? Não há no relato dela nenhuma questão em que as pessoas aceitavam um tratamento mais demorado, né? Que seria um trabalho mais de reflexão sobre aquilo que estava acontecendo e como as pessoas poderiam tentar resolver essa questão. E ela até enumera, né, que ela usa o enunciado, né, a ditadura da felicidade que se colocou nos tempos atuais faz com que essa questão ela ganhe esse formato, né? E a entrevista é longa, eu trouxe alguns trechos só para ilustrar, e eu quero ler uma parte da conclusão da entrevista. Quando a Eliane Brum pergunta, né, o direito à felicidade, na sua opinião, tem levado, então, a uma maior medicação das pessoas? E ela, sim, sem dúvida. A maioria das pessoas que nos procuram quer ser medicada, diagnosticada e medicada. Querem um nome para a sua doença e uma pílula milagrosa que possa resolver seu mal-estar. Elas acreditam porque há um discurso extremamente forte e presente em nossa sociedade, alimentado principalmente pela indústria farmacêutica, que sustenta a ideia de que é possível encontrar na prateleira de farmácia um remédio para o seu mal-estar. Este é um excelente exemplo na saúde de quando a oferta gera a demanda. Existe demanda por felicidade em pílula, porque o multimilionário mercado farmacêutico oferta esse tipo de solução, né? Tá aí os fluoxetinas da vida, por exemplo, né? Um deles, né? E qual a importância da infelicidade? Acredito que em tempos de ditadura da felicidade, respeitar e autorizar essa infelicidade nossa de cada dia é uma forma de resistência, uma espécie de libertação. Então, aí entra um contraponto, né, a essa discussão, né? E aí eu só quero passar, só para vocês terem uma ideia, né, isso aí estava num aeroporto de Lisboa, sempre pessoas bem-sucedidas, é uma campanha da marca Fórum, né, e mostram pessoas assim bem-sucedidas, felizes, estampando a marca. Tem mais um aí. Essa aí não ficou muito boa, né? E, como a gente vê pelas ruas, né, esse é um outdoor que estava em Uberlândia em 2014, 2015, né, emagrecer gera felicidade, né? Oi? Sim, comer gera felicidade. Inclusive, se vocês jogarem no Google, as pessoas que fazem dieta são felizes, as pessoas magras são felizes, aparecem textos muito interessantes, né, para se pensar sobre isso. E é curioso também, se a gente observar no campo da moda ou no campo dessa propaganda aí de dieta, né,
E ela é didática, né, porque tem até os pontilhados ali que indicam onde você recorrer, né, para ser feliz, né, e o preço, né, que você vai pagar por isso. Né. E uma outra questão que alguns pesquisadores, né, o Joel Birman e outros colocam, é que toda essa questão, principalmente no campo do mercado, ela não é acessível a todos. Né. Essa imposição de ser feliz, ela também é excludente, ela não é acessível a todos. Quem consegue bancar um tratamento ou uma medicação como essa? Né. Mais um exemplo, como isso chega num palito de picolé da Que Bom. Né. Dinheiro não compra felicidade, mas compra sorvete, que é quase a mesma coisa. Não sei se alguém chegou a se deparar com esse palito de sorvete. Um caiu nas minhas mãos. Né. E tem outras. Uma outra que eu não recuperei e perdi, e era ligada ao sorvete. Dizia que o sorvete produz serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, a gente tem o dado biológico numa campanha de um produto a ser consumido. Né? Então, veja, esses discursos vão chegando até nós, assim, você está passando pela rua, tem um outdoor, você vai chupar um picolé, tem ali um palitinho com uma mensagem positiva. Né? Eu não vou entrar nesse campo, mas um dado também curioso, mas eu também não tenho muito conhecimento sobre ele. Depois, o pessoal da psicologia que estiver aqui pode me ajudar depois. Mas tem uma linha, uma corrente nova da psicologia, né, nova, assim, acho que dos anos 2000, não me lembro agora exatamente de que período para cá, chamada psicologia positiva. Né, cujo mote dela é: se a psicologia e a psicanálise sempre tratou dos traumas, das dores e das angústias, a psicologia positiva vai tratar daquilo que promove bem-estar. Não é? Então, ela vai trabalhar, e um dos idealizadores é o Martin Seligman, que tem esse livro, e hoje já tem programas de pós-graduação altamente disputados, né, no Brasil e fora do Brasil. Né. Inclusive, eles até desenvolveram um aplicativo para a Apple, na época da pesquisa foi para a Apple, né, que era um aplicativo que media o seu grau de felicidade por dia. No final do dia, você faria um teste e, a partir desse aplicativo, você tinha conhecimento de qual era o seu grau de felicidade naquele dia, a partir de algumas variáveis. E no campo da política, nós temos também, né, o ranqueamento dos países mais felizes do mundo. Na época de 2014 e 2015, quando eu pesquisei, né, o Brasil ocupava a 16ª posição. Eu procurei o de 2019, o Brasil caiu várias posições. Né, está na 32ª. Né? E esse cálculo ele é feito a partir de alguns índices, tais como segurança, cultura, educação, né, alguns índices que eles classificam aí dentro do estado de bem-estar social. Né? E é calculado a partir do PIB, Produto Interno Bruto, né? Está ligado à questão econômica. E os estudiosos da felicidade também criaram uma sigla, que é chamada FIB, Felicidade Interna Bruta, que é um modo de calcular, né, o grau de felicidade de um país, de uma região. Depois vocês podem pesquisar. Uma das grandes entusiastas no cenário político brasileiro dessa discussão e conferencista é a ex-senadora Marina Silva. Né? Bom, o que essas questões, de certo modo, nos colocam, né, para pensar, né, sobre isso? Né? Podemos pensar num critério marcado pela produtividade, estar entre os melhores, divisibilidade, ostentar para marcar a diferença. E dentro dessa lógica, a palavra adequação ganha espaço e funciona como uma marca de ordem. É preciso se adequar aos padrões. Um exemplo desse tempo pode ser visto em empresas, quando cria o índice de satisfação dos funcionários ou premiação aos mais produtivos. Em universidades, que para receberem as melhores notas e verbas, se inserem nessa lógica para se manterem competitivas e produtivas, né, que dirá o nosso Lattes, né, a competição por bolsa, a competição por uma série de questões. Inclusive, toda essa questão do modelo do empreendedorismo que está dentro das universidades. Ou na esfera individual, quando o sentimento de tristeza deve ser banido ou disfarçado. Não sei se alguém já se deparou com a situação de que estar triste, alguém chega, toma um remédio, você não está bem. Né? É muito comum essa questão aparecer. Né?
Então, seguindo também para... Já tem meia hora já. Os estudos sobre a produção de subjetividade na atualidade, com os quais dialogo, se propõem a refletir sobre a constituição de singularidades em um contexto cada vez mais massificado e controlado por dispositivos de poder. E aí, dentro dessa ideia de dispositivos, aqui poderia mostrar essa rede que está entre um projeto de lei, uma propaganda, esse ranqueamento dos países. Eu poderia pegar uma letra de música, né? Inclusive tem uma letra de música de autoria do Zé Cabaleiro e do André Abujanra, que é fantástica, cujo título é Lexotan, né? Eu não trouxe, mas eu já fiz trabalho sobre ela. Inclusive, o refrão dela é melhor ser triste do que alegre. Inclusive, inverte, né, uma canção clássica de Vinícius de Moraes e Baden-Powell, né, que é melhor ser alegre que ser triste, né, que é bastante conhecida. Né? E depois, se der tempo, eu vou colocar um vídeo para encerrar. Onde eu estava? Então, são mecanismos muito sutis, né, que vão chegar pela propaganda, pela dieta, pela alimentação, pelo consumo, pela moda, pelas formas de comportamento, que vão padronizando e vão constituindo, né, modelos e padrões, e que vai nos levar a viver o que o Tony Harris chama de em rebanho, né, viver em rebanho, né, num curral, né, tudo igualzinho, no mesmo formato. Né? Dentro do que ele vai chamar das pastagens do capitalismo e para a produção de subjetividade capitalística, ou que uma outra pesquisadora da PUC São Paulo, que é a Sueli Ronick, vai dizer, né, identidades prêt-à-porter, que são identidades prontas, fabricadas e facilmente consumíveis, que a gente compra, inclusive, em uma farmácia. Depois, se alguém quiser ler esse texto, o título dele é Toxicômanos de Identidades. Tem na internet esse texto. Ou eu posso passar depois. E produções, né, dessa subjetividade que está vinculada ao consumo, status, visibilidade social. Se esse modelo de padronização se constrói de forma cada vez mais sutil e eficaz, quase imperceptível, como construir resistência a isso? Eu dei alguns exemplos. Né? E isso me leva a um desdobramento que eu quero adentrar agora nas pesquisas, não só sobre esse tema, mas sobre o campo das resistências. Né? E com Michel Foucault, né, para analisar as relações de poder, a gente tem que partir das resistências. Ele coloca isso como um deslocamento metodológico, que é pela normalidade eu chego ao padrão normal. Né? E uma outra questão que me leva também a problematizar um pouco a ideia de que o Foucault vai chamar do cuidado de si, e aqui eu vou fazer essa discussão um pouco pelo Tony Harris, né, que num artigo sobre a escrita de si, ele descreve a função que o filósofo, que era o médico das almas, exercia na educação de jovens, atuando a partir de exercícios e treinamentos da formação da subjetividade e do modo de ser na antiguidade. Né, o que é ou da psique, né, que é o treino de si por si mesmo. Né? Então, segundo ele, os gregos procuravam fortalecer, através de exercícios filosóficos, a alma, o aparelho psíquico, a máquina receptora e decodificadora das cenas do mundo. Os filósofos cuidavam daquela parte do corpo que hoje geralmente entregamos aos psiquiatras, ao uso de fluoxetina, ansiolíticos e de tudo o que concerne para sanar as dores da alma, colocando lado a lado o cuidado de si antigo e o atual. E o cuidado de si atual, ele não segue os mesmos padrões, né, porque ele é muito mais dessa questão, muito mais egóico, né, ele é muito mais no campo da corpolatria, da produção do corpo, e, ao mesmo tempo, de estetização de subjetividade. Se a gente quiser um exemplo, redes sociais é um bom local para observar isso. Né? Um corpo anestesiado, belo e feliz, é um corpo destituído de uma dimensão crítica capaz de criar valores e ou modos de vida diferentes das identidades oferecidas pelo mercado. Uma sociedade anestesiada é uma sociedade na qual os indivíduos se constituem com a ausência do cuidado de si, tal como pensado por Foucault, a partir dos gregos, e com dificuldade de pensar o presente, e sem forças para promover resistências. Então, essa ideia de sociedade anestesiada, né, o ausência, a esteses, emoções. Uma sociedade sem emoção, anestesiada. Né? Então, um pouco... pulei um slide. Acho que ainda tem mais um. Tem, né? Então, um pouco essa discussão, né? A ideia do cuidado de si é ela está ligada a uma constituição de autonomia, de um trabalho de reflexão em que o sujeito faz, né, sem delegar isso a um guia, a um mestre, a uma doutrina, né, de responder por si as questões e também de se posicionar. Né? É um trabalho de reflexão que pode ser produzido em relação aos discursos que nos
circundam, principalmente quando conseguem mostrar em que tipos de evidências, de familiaridades, de modos de pensamentos adquiridos e não refletidos repousam as práticas que aceitamos. Né? Então, a ideia é um pouco essa. Né? Como que aceitamos tantas práticas, tantos discursos, tantos modos de vida sem questionar? Como que incorporamos isso sem uma devida problematização? Né? E isso, segundo ele, passa por um trabalho que é um trabalho de crítica, né? De desnaturalizar o que ele vai chamar de falsas evidências. Né? Boa noite. Eu trouxe para vocês hoje um percurso também do meu pós-doc, que foi realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, no período de 2016 a 2017. E foi um período muito importante para as pesquisas que eu desenvolvo hoje e que eu oriento hoje, mas ela não começou em 2016, ela começou bem antes, foi no ano de 2013, antes de eu só eu fazer um paralelo aqui, antes que Priscila tire do título, né? O título ele é uma referência justamente à questão que eu trabalho, que são os 3 estratos que eu enxergo a linguagem. A linguagem, para mim, ela não é somente verbal, ela não é um signo verbal, mas ela é composta por uma tríade, né? E a gente costuma denominar isso na filosofia da linguagem, quando a gente vai trabalhar com verbo vocovisualidade, que é a questão da linguagem ser imagética, ser vocal, né, e ser visual. Então, a gente trabalha com esses 3 estratos, conjuntamente, quando a gente vai fazer análise de enunciados, sob a perspectiva dialógica do círculo de Bakhtin. Então, esse título, ele é uma referência de uma noção nodal do círculo e de Bakhtin, justamente porque ele trata da questão da interação discursiva, né? A interação discursiva, ela é uma noção central, onde ela coloca em contato o sujeito e os enunciados, ou o sujeito e sujeitos, né? Por isso que eu pego como empréstimo, né, um fragmento da canção de Frejá, que fala justamente sobre essa questão da voz do outro que em mim habita. Enquanto sujeito dialógico, na perspectiva bakhtiniana, não existe um sujeito que tenha voz própria, né? Isso não existe. Nós somos, na verdade, constituídos pelo outro, tanto pela voz do outro, como pelo olhar do outro, né? Nós não temos muita noção de quem somos e como somos. Aqui, nesse momento, por exemplo, eu estou tendo a visão de vocês e vocês têm a visão de mim. Eu não tenho a visão de mim como um todo, correto? Então, são vocês quem dão o acabamento para quem sou eu. Dependendo da forma como vocês olham para mim, eu vou saber que essa palestra está um porre e eu tenho que me virar nos 30 aqui para melhorar os ânimos, né? Dependendo do olhar de vocês e da recepção de vocês, eu vou perceber que eu estou abafando aqui, está tudo certo, né? Então, olha, são vocês, meus interlocutores em potencial, que me dizem constantemente quem sou eu, como eu sou, como eu estou, né, e o que eu faço aqui nesse momento. São vocês que dão acabamento para esse sujeito aqui. Por isso que eu pego emprestado esse fragmento da canção do Frejá. Tá? Vocês agora são meus outros. Bom, então, a pesquisa ela começou bem antes de 2016, ela começou em 2013, quando eu fui convidada pela professora Luciane de Paula para ministrar uma disciplina no programa de pós-graduação em Língua Portuguesa e Linguística da Unesp de Araraquara, cuja disciplina se chamava
o Círculo de Bakhtin e os Estudos Contemporâneos da Linguagem, uma abordagem verbo-voco-visual. Essa disciplina, a princípio, ela tinha como fontes, principalmente as obras do Círculo, Marxismo e Filosofia da Linguagem, Estética da Criação Verbal, e para uma filosofia do ato ético e responsável. E alguns textos que nós havíamos organizado, né, dentro da coletânea da série Bakhtin Inclassificável, do volume 11 e do volume 12, né, de 2011 e de 2012. Nessas obras que organizei junto com Luciane de Paula, haviam alguns capítulos que falavam, por exemplo, sobre o discurso sincrético, sobre o discurso imagético, sobre o discurso musical. Eu coloquei até os tópicos ali da disciplina para vocês verem como é que isso funcionou na época. Mas, nesse momento, em 2013, nós tateávamos ainda. A gente não sabia muito bem como que verbo-voco-visualidade poderia se tornar uma abordagem discursiva para discursos verbo-voco-visuais, né? Como que a gente ia trabalhar com isso de forma metodológica. Nesse momento, foi muito mais trabalhar com suportes midiáticos, né, com canções, com filmes, com vídeos, mostrando que era possível trabalhar com esse tipo de objeto com a filosofia da linguagem. Tá? Então, foi mais um modo da gente provar que era possível, né, pegar aquela obra de 1929, do Marxismo e Filosofia da Linguagem, trazer à cena a questão de signo ideológico, quando Voloshnov fala que a representação da foice, do martelo, né, ela é simbolicamente a união dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da cidade, né? Então, existe uma representação que ela é social e ela perpassa por uma linguagem que é também social. E aí a gente pensar como essa ideia inicial, né, da foice com o martelo, como instrumentos de trabalho, se desloca dessa esfera de representação e ela entra, por exemplo, numa representação de criminalização na atualidade, né? Quando a gente observa uma PEC rolando, né, de autoria do Eduardo Bolsonaro, que diz que é preciso criminalizar esse símbolo, né? Aonde aparecer esse símbolo com a foice e o martelo, significa que há resquícios, né, criminosos ali, que há uma intenção criminosa ali. Como que isso acontece? Essa mudança, né, esse deslocamento de sentido de uma representação que era de luta e que passa a ser, de repente, né, de repente não, que tem um processo histórico e cultural aí, né, para uma criminalização. Então, a gente estuda isso, né, a gente estuda como isso acontece no fio da história e no fio da cultura. E como que esse tipo de discurso ele se sustenta na nossa sociedade, né? Como que ele consegue se sustentar? Posteriormente, e foi logo depois dessa disciplina, eu acabei publicando esse texto sobre a questão do discurso machista, e nele eu calquei mais para a questão da linguagem como verbo vocovisual, ainda tateando, né, que eu não estava ainda no meu pós-doc, ainda tateando, ainda tentando entender como seria possível pensar a verbo-vocovisualidade nas obras do Círculo, que são obras que tratavam especialmente, né, da literatura. Todos os membros do Círculo se debruçam para tratar da literatura, mas como que essa teoria ela poderia ser potencial para se trabalhar com outros tipos de discurso, né? E com discursos imagéticos, com discursos da canção, né, da música, discurso cinematográfico, enfim, outros tipos de discurso.
E aí, em 2015, né, eu faço a formalização do projeto, que foi denominado Potencialidades Teóricas do Círculo de Bakhtin para Análise de Discursos Verbo-Voco-Visuais, e eu apanhei bastante em vários eventos, porque todo mundo queria saber da onde vinha verbo-voco-visual. Ai, gente. Aí eu achei, né, conversando com várias pessoas, evidentemente, a pesquisa ela é solitária para a gente escrever, mas, ao mesmo tempo, ela é povoada de vozes quando a gente escreve, porque a gente dialoga com muita gente legal, com muita gente bacana e com muitos autores que nos orientam, né? Então, ela é muito ambivalente isso, né? Ela é um momento solitário, mas ela é também um momento de muita interlocução, né? E aí, descobrimos lá na Poesia Concreta que o pessoal da Poesia Concreta estava trabalhando com verbo-voco-visualidade desde a década de 50, né? Mas eles trabalhavam com verbo-voco-visualidade num sentido muito diferente daquele que a gente pensava em trabalhar, que era voltado para uma questão experimental, né? De como que a poesia ela poderia ser visual, como que a poesia poderia ser música, como que a poesia poderia ser canção. Então, era algo muito experimental, voltado para aquele grupo, principalmente coordenado, né, e liderado pelos irmãos Campos, Haroldo e Augusto de Campos, e também o Décio Pignatari. E aí, encontrei a referência de verbo-voco-visual lá em Finnegan's Wake, de James Joyce. A obra tem 520 páginas, é quase do tamanho de uma Bíblia, e tem lá, no capítulo 4, uma vez aparece a recorrência da palavra verbo-voco-visual, que no inglês é verbo-voco-visual, né? E aí, a partir desse momento, a gente começou a pensar como que o Círculo de Bakhtin poderia dialogar, né, com essa questão da poesia concreta, mas pensando agora, ao invés de uma abordagem, para a poesia concreta, a gente pensar numa abordagem discursiva sobre a verbo-voco-visualidade, né? Tomando aí já de cara que a linguagem é verbo-voco-visual, qualquer linguagem é verbo-voco-visual, a literatura é verbo-voco-visual, a canção é verbo-voco-visual, a imagem é verbo-voco-visual. Isso parece loucura, né? Porque a gente, na verdade, a gente tenta separar muito, né? A gente acha que imagem é imagem e não dá para a gente transformar em materialidade linguística uma imagem, mas dá. A partir do momento que a gente descreve essa imagem, a gente está transformando em materialidade linguística. A partir do momento em que essa imagem tem som, tem melodia, e a gente consegue escutar essa melodia, tem algo de vocal aí, né? Tem uma sonoridade. E a partir do momento em que essa imagem produz sentidos, a gente consegue perceber as vozes que emergem dessa materialidade visual. Então, é interessante como que o enunciado, primeiro, que é um enunciado totalmente imagético e visual, né, que é o poema O Pulsar, de Augusto de Campos, ele se transforma, né, em um outro enunciado, e aí, com a autoria de Augusto de Campos, juntamente com Caetano Veloso, transformando num poema-canção, né, que tem uma função bastante de experienciar, né, a linguagem. Primeiro, ela é utilizada pela percussão, né, que já é interessante, porque a percussão ela é ponto de contato, ela é ponto de batida, né? Então, tem esse sentido, que são os corpos que se batem. E a estrela, nesse poema, ela aparece, né, como a história de vida de uma estrela, né? Então, ela começa grande, ela começa num formato maior e ela vai diminuindo esse formato até que ela vira um ponto, né? Ou seja, é a morte da estrela. E relacionado a esse céu, né, tem um céu aí cheio de estrelas, né? E é um céu negro. Tem também a história, né, por trás disso, junto, né, com isso, a história de um relacionamento malfadado, né, que é a separação. É quando os corpos se separam, né? Então, por isso o uso da percussão e por isso o uso da sineta, né? Então, isso é muito interessante. Como que a linguagem ela pode
ser... e tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês é verbo-visualidade, né? A gente está falando de palavras, a gente está falando de signo, a gente está falando de imagem, a gente está falando de sonoridade, de como isso funciona numa materialidade enunciativa, né? E de que forma ela produz sentidos. Pode. Então, tem algumas pistas, né, que o círculo ele deixa quando ele vai tratar de imagem, de som, de música, de silêncio, que se encontra diluída nas suas obras, na sua vasta obra, né, de 1927, desde os textos de 27 até os textos de 54, 64, né, a gente encontra pistas que tratam da questão da verbo-vocovisualidade. Então, por exemplo, quando o círculo trata da noção de signo ideológico, que faz um diálogo com o marxismo, mas não pensando o marxismo agora na linguagem como a luta de classes, né, mas sim pensando como trazer a luta de classes para a linguagem. Quando Bakhtin diz que a linguagem, né, ela é dialógica por excelência e que o signo ideológico é uma arena de luta de classes, ele está dizendo que a gente consegue pensar a linguagem a partir do lugar que o sujeito ocupa na sociedade. Isso é fantástico, porque isso significa que saber a linguagem normativa, por exemplo, né, a língua normativa do português, é um ato político e é um ato de resistência, né? Por isso que eu gosto muito daquele texto do Ciro Pocente, que se chama Por que não ensinar gramática na escola? Porque ele vai dizer justamente o contrário, que a gente deve ensinar a variação normativa padrão na escola, porque o aluno saber falar corretamente, né, a língua portuguesa, significa dar munição para esse aluno, para que ele possa vir a ter status social, para que ele possa vencer algumas lutas sociais pela linguagem. Isso é extremamente revolucionário para a época, né? A gente está falando de um texto que é de 1929, né? Então, para a época, isso é muito revolucionário, é muito progressista, justamente porque a gente estava no ápice aí do estruturalismo, e o estruturalismo ele ia continuar durante quase que todo o século XX. Quase não, durante todo o século XX a gente ainda convive com o estruturalismo, né? Não é à toa que essas cadeiras estão da forma como elas estão, né, compostas. Não é à toa que a gente está aqui atrás dessa mesa e não sentados aí no chão, né, fazendo uma roda de conversa, por exemplo. Porque nós estamos num ambiente onde a megera cartesiana reina entre nós, né? Então, existem algumas pistas, né? A polifonia também, pensada a partir da música, ela nos dá a oportunidade de pensar a voz, e a voz não como uma voz que se sobrepõe à outra, mas uma voz que ela consegue dialogar com outros e se posicionar diante de outros, né, sem julgar os outros, né? Isso eu acho que é muito interessante, quando eles fazem esses diálogos com diversas teorias e trazem para a filosofia da linguagem uma contribuição que vai ser transformado em conceito para se pensar a linguagem. Quando ele traz, por exemplo, quando ele dialoga com Einstein, lá na física, e traz o conceito de forças centrípetas e centrífugas, para pensar justamente as relações, né, que acontecem entre os sujeitos na sociedade, e como que essas forças elas movimentam as linguagens diversas, porque são as linguagens mesmo, né, e como que essas linguagens convivem socialmente. O conceito de carnavalização também, pensado a partir da cultura, né, da Idade Média, como que o conceito de carnavalização ele subverte as imagens que são pensadas a partir de sujeitos da elite, né, que são destronados por bobos da corte, né, por imagens que são representativamente populares. Isso também é muito interessante para a gente pensar a questão da imagem.
Então, tem diversos. Vocês viram que eu falei um monte de coisa que não está escrito aqui, né? Pode passar, falei. Essa é uma pichação que eu acho bastante interessante. Ela foi bastante divulgada na época do golpe do Temer. Então, é muito interessante quando... É interessante, né? Eu falei golpe do Temer. Eu não falei impeachment da Dilma. Então, vocês já sabem alguma coisa sobre mim. Né? Tá vendo? O sujeito, quando enuncia, ele se denuncia. Né? Isso serve para todo mundo. É porque eu estou aqui na Berlinda hoje. Amanhã são vocês. Né? Quando a gente fala, a gente se denuncia. Né? E como que Temer aqui, ele se transforma, na verdade, num verbo, né? Essa relação é muito interessante, porque a gente está trabalhando com uma materialidade que ela é bastante fluida, quando a gente pensa nos sentidos que isso tem. Você pichar, né, em um muro já é um ato de extrema subversão. Né? Eu encontrei um hoje que eu achei extremamente inteligente, e bastante persistente também, por parte do pichador, que ele pichava numa igreja, né? Mais amor, menos igreja. Aí, eles vinham e apagavam. Aí, no segundo, vinha mais amor, menos igreja. Oi, voltei. Aí, a gente sabia do contexto que apagava. E a terceira era mais amor, menos igreja. Vamos ver quem tem mais tinta. Inteligentíssimo isso, né? Não é só um ato de resistência, mas é um ato de subversão também, né? Você está dizendo para a igreja que é preciso ter mais amor. Para a igreja, né? Que é onde deveria se pregar o amor. Então, isso é muito, muito inteligente, né? Eu acho muito inteligente, e é um ato de resistência também. Próximo. Essa é uma charge do Gilmar, que eu gosto muito dessa charge. Eu gostaria de dizer para os meus alunos, ex-alunos e orientandos que foi muito difícil fazer essa apresentação de hoje, porque eu pensei em vocês, eu pensei que eu precisava apresentar coisas que vocês não viram nas minhas aulas, e aí eu tive que pesquisar um outro repertório, né? Porque eu pensei, meus alunos vão estar lá e eles vão ver eu falando a mesma coisa, eu tenho que levar outras coisas, né? A prostituta se apaixonou pelo deputado. Aí está o deputado bonachão, né, sentado, parecendo que ele está num ofurô com ela, com um copo de uísque, buchudo, bem bonachão mesmo, né, comendo do nosso imposto, né, e etc. E aí a prostituta diz para ele, quero tirar você dessa vida. Isso é muito simbólico, né? Porque a gente está falando de uma prostituta que a gente conhece as condições de produção desse discurso da prostituta, que é a mulher da vida, né? Eu acho interessante essa expressão, mulher da vida. Eu brinquei com Bianca um dia que eu falei que eu sou mulher da vida. Ela morreu de rir, né? Eu falei, eu queria ser mulher da vida. Como assim? Então, nós que não somos prostitutas, somos mulheres da morte, né? É uma coisa estranha isso. Eu sou mulher da vida, claro que eu sou. Não é? Então, ela se apropria, né? A gente conhece qual é o lugar de fala da prostituta, e aí a gente começa a pensar qual é o lugar de fala dos nossos deputados, né? Como que os políticos, eles vivem a vida deles, que vida é essa que o deputado leva, que faz com que uma prostituta tenha comiseração por ele, né? E queira tirar ele dessa vida. Né? Então, a gente começa a pensar que a vida da prostituta não é uma vida tão infame assim, né? A ponto dela querer sair dessa vida, mas olha, ela quer tirar o deputado dessa vida. Né? Isso é extremamente dialógico, porque dialoga com a situação de fragilidade do que é ser prostituta, né? E de uma situação de elite, né? Do que é ser deputado. A gente está falando de alguém que é minoria. Eu acho interessante esse termo minoria, porque quando a gente se refere à minoria, a gente está dizendo, na verdade, em números, que é maioria, né? Mulher, negro,
né? Quando a gente começa a pensar quem são as minorias indígenas, e você contabiliza, é a maioria, não é a minoria, né? Mas é um termo das ciências sociais, eu estou utilizando ele aqui, nesse momento. Esse é muito interessante. Eu adoro vocês rindo, porque se vocês riem, já facilita muito a minha vida, quando vocês dão risada, né? Todos contra Bolsonaro, de uma cidadezinha do interior de São Paulo. E a primeira questão que me chamou a atenção nessa imagem foi o verde e amarelo, né? Porque o verde e amarelo foram as cores escolhidas para a campanha, né, do Bozo, e foram as cores que ainda continua em vigor até hoje nos protestos a favor. É uma nova modalidade, tá? É uma nova modalidade, vocês pensaram nisso? Eles fazem protesto a favor. Eu achei incrível isso, porque é uma nova modalidade, né? Nós não, a gente faz protesto contra, né? Porque a gente quer outras coisas. Nós não queremos essa reforma, né? Não da forma como ela está, com esse texto que está, né? Mas eles vão protestar a favor. É incrível isso. Mas as cores, elas são interessantes, porque dia desses eu me peguei falando para o meu filho de 10 anos, tira essa camisa. Eu não vou sair com você com essa camisa. Ele estava com a camisa da CBF. Olha que loucura. Olha que ponto eu cheguei. Eu pensei assim, não, você está no fundo do poço mesmo. Agora você... Sabe quando você chega no fundo do poço e você acha que acabou? Nesse momento, eu percebi que tinha um ralo. Dava para descer mais. E ele falou assim, por quê? E estava escrito Neymar atrás. Gente, não, estava escrito Neymar atrás. Aí eu falei, não, tira essa camisa, eu não vou sair com você assim não. Aí ele, por quê? Aí vão achar que eu votei no Bozo, que eu estou botando meu filho para usar uma camisa dessa. Vão lá, filha da puta, que votou no Bozo. Porque eu falo isso na rua, né? Se eu vejo alguém com a camisa verde, eu falo, filho da puta lá, ó, votou no Bozo. É esse sujeito, é esse cidadão que está fudendo com a minha vida. É esse aí. Então, olha só como as cores, elas funcionam, né, no nosso imaginário e como que elas constroem representatividade, não é? Como que elas funcionam. A gente não pode ver... Eu descobri para Ana Vitória. Ana Vitória estava revoltada, Ana Vitória e a Bruna. Elas estavam revoltadas porque não iam poder usar a camisa da CBF, agora com a seleção feminina jogando. Eu encontrei para elas a camisa da CBF comunista, é vermelha, custa 40 conto no Mercado Livre, mas é muito mais barato, né? Mostrei para a Bruna, falei, vai lá, compra e vai torcer para a seleção, né? A gente não pode usar verde e amarelo, mas a gente usa outras coisas. Então, é interessante que as cores, elas possuem uma representatividade e elas produzem sentidos para nós, né? E eu estou falando de verde e amarelo hoje, né? Somente verde e amarelo. Esse foi uma charge que rolou aí, a do Gilmar também, na última manifestação, do dia 30 de maio, que tem uma ambiguidade, né? E tem um fator de resistência, que é a gente pensar que o conhecimento é uma arma, né? Que a ponta da caneta é uma arma, que a ponta do lápis é uma arma. E aí eu estava pensando aqui, como eu estou simples aqui com a minha caneta Bic, o Tony também está com uma caneta Bic ali, mas como vocês podem ver, o Bruno, ele está segurando uma grafite, com o seu grafite de carvão mineral. Então, ele faz parte de uma elite aí que... né? Mas eu estou com a minha caneta Bic aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Ele está reclamando da tampinha, sendo que o grafite é de carvão mineral. O que é uma tampinha perto de um grafite de carvão mineral? E da gente pensar... burguesia, bicha burguesa. Da gente pensar como que essa materialidade, né, do poder do lápis, do poder do conhecimento, ela perpassa
os imaginários, de se pensar o que é a escolarização, o que é a educação básica, o que é a universidade, o que é a ciência, e o que a universidade e a ciência promovem para a universidade, como promovem, todas essas discussões, que são discussões políticas e que nos interessam, principalmente nesse momento. Sempre nos interessou e agora, então, é que nos interessa mais, né? Trouxe aqui para vocês o efeito dos sons que o bioquímico Lindsay Gladhill ele fez sobre a água iluminada com LED, né? Então, ele pegou um amplificador, ele colocou um filme de borracha em cima desse amplificador, né? Eu achei genial isso. E daí ele colocou água por cima desse amplificador, as luzes de LED embaixo, e aí, de acordo com determinados sons, ele começou a fotografar, e esse é o resultado da água iluminada com som, né? A partir do som. Então, olha, a gente vê aí algumas representações que são conhecidas nossas. A gente vê flores, a gente vê mandalas, né? A gente vê a lua. Tem algumas representações que nos são conhecidas. E por que nos são conhecidas, né? Eu peguei, é óbvio, tinha um encarte de mais de 500 fotos, é óbvio que eu peguei as que a gente conhecia. Né? Tinha algumas que... Mas olha como essa linguagem, que é uma linguagem visual, formada a partir do sonoro, ela pode ser vir a ser uma publicidade, né? As imagens dele foi parar numa marca de roupa, né? E aí vendeu roupa. Então, ele entrou para a cultura, por exemplo, né? Ele participou da cultura nesse momento, a partir do momento em que essas imagens se tornaram importantes, né, e interessantes para uma marca de roupa, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês é linguagem. Bom, e aí a gente sempre parte de questões, né, ligadas ao que diz o enunciado, como ele diz, do que diz e como diz, quais sentidos emergem, né? E para quem diz. Quer dizer, qual é o interlocutor em potencial desses enunciados? Com quem que ele está dialogando? Com quem que ele está conversando? Então, tem algumas publicações já realizadas, várias publicações, várias orientações de mestrado já defendidas, algumas em curso, e uma de doutorado em curso, né, que trabalha com a noção de verbo vocovisual. Eu fiquei muito feliz, porque esses dias eu estava justamente organizando essa minha fala, e aí eu entrei no Google e joguei verbo vocovisualidade, só, mais nada. E a primeira chamada que saiu no Google foi a dissertação do Clécio, defendida em 2017, que eu orientei, né? Aí eu fiquei super feliz, porque a primeira recorrência que aparece no Google é a dissertação do Clécio, que eu orientei. A segunda é um texto meu. A terceira é a orientação do Wellington, né, que o Wellington também trabalhou com verbo vocovisualidade, com as congadas, com as publicações de congadas no Facebook. Então, tem muita coisa boa publicada já sobre essa referência, com esse... tem esse texto meu com a Gisele, que é Diálogo e Verbo Vocovisualidade Encantada, aquele vídeo do Cantada do Porta dos Fundos, né? Está lá no Prolíngua, dá para vocês baixarem, ler. Próximo. E aí, a gente está numa empreitada, né, agora, eu junto com o Clécio, no doutorado, que a gente voltou para as origens, né? Vamos voltar, porque a gente provar que o discurso cinematográfico é verbo vocovisual, um vídeo é verbo vocovisual, não é fácil, é difícil, porque a gente tem que fazer a descrição dos 3 estratos, né? É sempre muito difícil e muito trabalhoso. Tainá está aqui, sabe disso. Cadê Tainá? Ah lá. Aquela ali é a minha lindinha do PIBIC. Eu botei ela para fazer isso. No PIBIC, gente. Eu não sei como ela está comigo até hoje. Ela renovou comigo. Vocês imaginam, só pode ser amor isso.
Mas ela fez isso no PIBIC, na iniciação científica, ela estava no 2º período, quando ela começou a fazer descrição do verbal, do vocal e do visual, para poder pensar os sentidos na constituição da série Once Upon a Time, né? Ela trabalha com a série Once Upon a Time. Ela está no 2º ano dela de PIBIC fazendo isso. Então, é uma trabalheira, né? Porque a gente não está só na materialidade verbal, a gente está com outros sentidos ali, a gente tem que escutar a melodia, escutar a sonoridade, tudo tem que entrar, as cores têm que entrar, né? Tá aí a música de fundo tem que entrar, a gente não pode deixar escapar nada do que tem daquela cena, porque se a gente deixa escapar alguma coisa, a gente corre o risco de não conseguir pensar de fato como que funciona aquela materialidade, né, nesse movimento que é dialógico. E aí o Clécio está comigo, trabalhando agora com a literatura, como verbo vocovisual, e eu e Cairo, o Cairo está lá no fundo, terminamos recentemente esse capítulo, né, tentando provar que a literatura é verbo vocovisual, né, Cairo? A gente, pesquisador, sempre está tentando provar alguma coisa, né? Justificando alguma coisa, né, Cairo? E aí a gente partiu da trilogia Divergente para mostrar como que funciona. E aí a gente se restringiu simplesmente a mostrar como que Divergente é verbo vocovisual, né? Como que ele aparece como signo ideológico na obra e como que ele é um signo ideológico permeado de verbo vocovisualidade. Esse capítulo vai sair logo, logo. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Esse é meu e-mail. Fiquem à vontade para me escrever, para trocarmos algumas ideias. Vou passar a palavra para o Bruno. Obrigada.